e te peço, Pai, para que a palavra de hoje à noite, Pai, seja maravilhosa, Pai, assim como o Senhor, Pai, já prometeu a nós, Pai. E eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai, por tudo mesmo que o Senhor, Pai, tem proporcionado para nós e que vai proporcionar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, usa o teu servo, Pai, com a tua vontade, Pai, com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Paz seja convosco, igreja. Estão felizes? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 10. Atos 10. Eu acho que está meio alto. Não sei se vocês estão tendo essa percepção. Diz assim, todos acharam? Estão com Bíblia, irmãos? Trouxeram a Bíblia? Então levanta e quero ver quem não está. Ô irmão, cadê tua Bíblia? Quantos aqui não tem Bíblia? Não tem Bíblia. Osmiro, algum obreiro, anota o nome daquela irmã, nós vamos dar uma Bíblia de presente para ela. Semana que vem, hoje não tem. Se você vier semana que vem, você vai ganhar uma Bíblia. E os irmãos que têm Bíblia e não trouxeram, por quê? Por quê, irmão? Tem no celular? E se acabar a bateria, irmão? O que acontece? Aí você está vindo para o culto, alguém te parou, o Uber te parou, sei lá. E você precisa trazer uma palavra e não tem Bíblia, irmão. Que Deus devolva para você a fome e a sede da palavra. E tem que ser na escrita, irmão. Tem que ser nessa aqui, ó, de verdade, ó. Eu tenho a Bíblia no celular? Tenho a Bíblia no tablet, no celular, no computador. Me ajuda a estudar. Mas aonde eu trago conhecimento é através da leitura bíblica tradicional. E aqui, ó, minha Bíblia está inteirinha rabiscada, irmão. Se você abrir qualquer página, ela está rabiscada. É a quarta Bíblia que eu rabisco inteiro. Não estou falando isso para me mostrar para vocês. Mas é porque eu quero evoluir na palavra. Eu quero evoluir no conhecimento. E essa evolução só vem, irmão, através de horas de dedicação. Eu posso orar por você, apóstolo pode orar, colocar a mão sobre a tua cabeça, receba a inteligência. Quem já viu esse meme? Já viu esse meme, Cláudio? Receba o conhecimento. Não vai adiantar. Porque isso só vem através do comprometimento com a leitura da palavra. Ali você vai ver, irmãos, que tem textos que eu já li mais de 10 vezes. E às vezes na 10ª vez o Senhor nos traz um conhecimento, uma revelação. E é a hora que você vai pegar a tua caneta e vai fazer anotação. Para que você possa ler de novo e lembrar daquilo que Deus falou com você. Amém? Pega esse costume, irmão, de trazer a palavra de Deus para a igreja. Para que você leia, para que você acompanhe. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Quem aí tem o costume de anotar a palavra? Levanta a mão. Pouco menos os que têm Bíblia. Olha só. De tudo que eu falar essa semana, eu mastiguei essa palavra durante 2 semanas. De tudo que eu falar aqui hoje, você vai guardar 10%. Estou certo, professor? De 10, os caras que são bons mesmo, 20%. Você sair daqui e fizer uma prova, vai lembrar de 20%. Agora, se você anotar, a retenção, estou certo, professora? A retenção pode ir até 90%. De 70% a 90%. Então pega esse costume, irmão, de trazer um caderno. Quem não tem caderno, eu vou presentear um caderno semana que vem. Quem não tem caderno aqui, levanta a mão. Todo mundo tem? Olha lá, a mãe do Cláudio não tem. Semana que vem eu vou trazer um presente para ela aqui, tá bom? Me cobre. Amém, irmãos? Estou falando isso para o teu bem, irmão, que eu quero que você cresça. E assim, ó, eu não estou falando como hipócrita aqui. Todas as palavras eu tenho anotado no meu caderno. De todas elas. Tudo está anotadinho. Para que eu possa aprender, mas que eu também possa cobrar. Oh, que isso? Se algum irmão, pastor aqui, vier falar uma heresia, eu vou anotar e vou vir, irmão, aquilo que você falou não é bem aquilo, eu acho. Vamos conversar sobre? E você está liberado para fazer isso comigo também. Diego, se quiser anotar aí, se eu falar alguma heresia, depois do culto a gente pode conversar sobre. Mas vai ser palavra aberta dos dois. E a gente vai trocar ideia, beleza? Assim faziam os bereanos. Quem já ouviu falar dos bereanos? O que os bereanos faziam, irmã? O quê? Conferiam o Zezinho da esquina? De quem? Quem estava pregando os bereanos?
Apóstolo Paulo, irmãos, estava pregando a palavra. Os bereanos estavam assim, deixa eu ver se está certo aqui com o que está escrito. Está certo, beleza. Eles faziam a conferência na hora. E se Paulo falasse alguma coisa que não estivesse de acordo com as profecias, com as escrituras, era cobrado na hora. É assim que tem que ser a nossa régua, lá em cima, irmão. Só que para fazer isso, tem que conhecer. E para conhecer, você tem que ler. Para ler, você tem que estudar. Amém? Vamos ler a palavra? Estou bem calmo hoje, irmãos. Estou bem tranquilo. Mas tudo é para crescimento de vocês. Porque eu creio que essa palavra vai edificar a vida de vocês. E eu também, quando subo aqui, eu subo com muito temor, irmãos. Por quê? Eu prego aqui a reis, sacerdotes e profetas, amém? Eu prego aqui para o povo de Deus. Se eu falar algo, irmãos, do meu coração, ou para de alguma maneira manipular vocês, irmãos, serei cobrado diante do tribunal de Deus. O próprio Jesus vai chegar para mim, o que você falou aquele dia lá que eu nunca te disse aquilo? Então isso é muito sério. Eu posso pagar com a vida. Então a gente sobe aqui com muito temor, com muita direção. E dependendo 100% do Espírito Santo de Deus, amém? Todos abriram então em Atos 10? Vamos ler. Atos 10 diz assim, o centurião Cornélio é o nome do texto. A minha versão é a NAA, se vocês quiserem trocar aí, senão eu leio aqui embaixo. O que vocês preferem? Consegue trocar para NAA? Nova Almeida atualizada? Eu vou lendo aqui, se vocês quiserem trocar, troca, senão está tudo bem também. Ah, esse povo é maravilhoso. Uma salva de palmas para o pessoal da mídia, irmãos. Amém? Glória a Deus. Muita eficácia. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situado à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desce e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então,
convidando-as a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês sabem que eu sou um judeu e está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivos vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas da presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Amém? Vocês estão prontos para ouvir? Amém? Quem não conhece essa história, levanta a mão. Todos conhecem? Essa história, irmãos, vai nos trazer muitos ensinamentos. E no começo da leitura, o autor da carta vai falar sobre um homem chamado Cornélio. Um ótimo nome para colocar na tua netinha, Angela. No teu netinho? Cornélio. Vamos trocar a fralda do Cornélio? Coloca o Cornélio para dormir. Cornélio era um centurião romano, irmãos. O que fazia um centurião romano? Ele era líder de uma centúria. Ele era líder de 100 homens. Ele era um homem de guerra, que estava alocado em uma cidade a fim de policiar aquela cidade. Então, para ficar bem didático aqui, vamos pensar que Cornélio era o capitão de um batalhão aqui da Polícia Militar. Um oficial, um homem respeitado. Tinha abaixo dele 100 homens guerreiros romanos. Homens fortes, valentes. E para conseguir liderar essa centúria, Cornélio tinha que agir com uma certa mão de ferro. Ele tinha que ser um cara reto. Ele tinha que ser um cara que tinha sob o comando dele 100 homens, no quais eles iam obedecer a toda a ordem dele. Então nós podemos ver o que fala um pouquinho sobre esse homem. Então, o centurião era esse homem, um homem poderoso, um homem respeitado, tanto pelos judeus, quanto principalmente pelos romanos. Ele era um homem que galgou e alcançou um espaço dentro da sua profissão, e teve sucesso. Mas a palavra vai dizer que ele era piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa. E aqui quem está falando, irmãos, não é ele dele. É de um servo de Deus falando de um homem gentil. E a palavra está dizendo que esse autor, que se chama Lucas, ele está dizendo que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Irmãos, se fossem falar de você hoje, o que falariam a seu respeito? Se fossem escrever uma carta sobre a provisão e vida, o que falariam de você? Quais palavras te definiriam? O que as pessoas falariam sobre o seu comportamento? Sobre as suas atitudes? E a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem piedoso. O que é um homem piedoso, irmãos? Um homem piedoso, Cornélio, ele era um homem que tinha se convertido ao judaísmo. Porém, o judaísmo tinha 3 tipos de pessoas. O judeu nascido de sangue, que era Jesus, Pedro, os apóstolos.
Tinha o piedoso, que era um homem que tinha se convertido ao judaísmo, mas ele não tinha ido até o último estágio, que era a circuncisão. Então ele era um praticante, mas ele não foi até o final, mas ele chamava ele de piedoso. Então ele fazia praticamente tudo o que um judeu fazia, porém ele não era circuncidado. E o terceiro era um judeu prosélito. Repita comigo, prosélito. Alguém já ouviu falar essa palavra? Prosélito? O judeu prosélito era aquele que se converteu ao judaísmo e se circuncidou. Ele praticava tudo o que a religião judaica pedia e, além de tudo, ele foi até a última consequência. Depois de adulto, como que se chama aquilo para não sentir dor? Sem anestesia, foi lá e cortou o prepúcio do pênis, a fim de se tornar um judeu genuíno. Então nós podemos ver que o comportamento de Cornélio já estava sendo afetado por aquilo que ele conhecia de Deus. Mas nós vamos ver até o fim dessa mensagem, e eu prometo ser breve, que lhe faltava uma coisa. Ele tinha poder, tinha reconhecimento, era temente a Deus, era piedoso, já estava provavelmente abandonando os ídolos romanos e adorando a Deus, mas lhe faltava uma coisa. E o que me chama a atenção, irmão, quando eu leio esses versos, é que diz assim, ó, temente a Deus com toda a sua casa. Irmãos, olha o poder de influência que tem um homem posicionado dentro da sua casa. Eu costumo dizer isso no GV, já disse umas 32 vezes, que se uma criança se converter, irmãos, chuta quantos % da família vai para a igreja? Chuta. 1%? Quem dá mais? Criança veio aqui no Ministério Kids, converteu, quantos vêm para a igreja? 30%? 7%. Comprovado. 7% das crianças que se converteram conseguiram alcançar a sua família. Mulheres que se convertem, quantos % da família vem para a igreja? 40%? Quem dá mais ou menos? Vocês estão aí? 30%? 22%. E quando um homem se converte, quantos % da família vem para Jesus? 70%? 97%? Você está pesquisando aí, né? Está no chat GPT aí, né? 97% das famílias vêm para Jesus, irmão. Olha o poder de influência de um homem posicionado. É por isso que o ataque é tão grande no homem, irmãos. Por isso que o homem é atacado todo dia. Porque se o homem cair, a casa inteira está em perigo. Agora, se o homem permanecer firme, a família está protegida. Amém, irmãos? Ele disse que era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Então nós temos que influenciar a nossa família. Será, homens, eu pregando para vocês aqui agora, mulheres, fecha os ouvidos. Quantos dos nossos familiares estão sendo influenciados pelo nosso comportamento? Cornélio, que alguns anos atrás era um adorador de Diana e outras deusas, boa parte do exército romano era homossexual, sabiam disso? Só um dos imperadores, até 300 depois de Cristo, era heterossexual, o restante deles era homossexual. Esse homem se converte ao judaísmo e leva toda a sua família até Deus. Olha o poder de influência, irmãos. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, prestem atenção. A palavra de Deus diz que ele era piedoso, temente a Deus, um homem reto, um homem justo e generoso. Porque o judeu, ele é generoso, por isso que ele é tão próspero. Quando o judeu ia ao templo, irmãos, ele levava dois tipos de dinheiro. Um para as ofertas e o outro para esmolas. Então, por isso que tinha tanto pedinte na época de Jesus. Tanto mendigo, porque ele tinha certeza que ele ia voltar com alguma coisa para casa. Por quê? Todo judeu dava esmola. Era um costume deles.
Então esse homem também aprendeu, peraí, se eu quero seguir o judaísmo, eu também tenho que contribuir com o povo. E isso evidenciava que de fato ele era temente a Deus. Então o nosso comportamento em relação ao dinheiro, eu não vou falar sobre oferta, fique tranquilo. Kaique já falou bastante. Mas a conversão do nosso bolso mostra quem de fato nós somos. O nosso proceder revela quem nós somos. Irmãos, se ser cristão fosse crime hoje, você estaria preso ou você estaria liberto? Em liberdade. Se falasse uma lei hoje, todos os cristãos estão agora em crime, estão cometendo um crime. Teriam acusações para te prender? Se a polícia fizesse uma varredura na tua família, na tua casa, chegasse até os teus vizinhos, eles testemunhariam contra você ou a teu favor? Se fosse contra, ele ia falar, realmente, eram essa família aqui de cristãos, nunca vi brigar, o pai sempre cuidando da família ali, a esposa equilibrada, os filhos equilibrados, eu vi eles indo para a igreja, volta e meia, faziam orações em casa, realmente, eram cristãos, pode prender. Ou os vizinhos iam falar, aquele povo ali, nunca na vida. Não eram cristãos coisa nenhuma. O que as pessoas falariam a teu respeito? Ajudariam a te mandar para a cadeia ou a deixar você em liberdade? Irmão, se o FBI viesse, pegasse o teu histórico do computador, o histórico do teu celular, isso produziria provas para te incriminar como cristão? Ou, não, esse aqui não é um celular de um cristão. Isso aqui não é um histórico de busca de um cristão. Irmãos, se fossem perguntar aos teus credores, como você paga as tuas contas? Isso ajudaria a te condenar ou a te libertar? Se fosse ver o extrato no banco, contas atrasadas, ofertas, dízimo, se eles fizessem uma varredura, você seria preso ou você estava tranquilão? Para pensar nisso. Se fosse crime, quais seriam as acusações que teriam contra você? Se fizesse uma varredura no teu Instagram, quantas fotos na igreja você teria? Porque tem muita gente, não aqui da igreja, que eu vejo em outros ministérios, que quando vai visitar outros ministérios gosta de postar. Mas na igreja que ele faz parte, não acontece isso, vocês não fazem isso. Mas quando está em outro ministério, gosta de postar. Ainda bem que não acontece aqui, né? Teriam provas no teu Instagram que de fato você era membro de um ministério ou não? Porque, irmãos, tem algum advogado aqui? Advogado? Alguém que trabalha com o judiciário? Advogada, tem ali a minha advogada, Ana Júlia. Pelo pouco que eu conheço, tá, irmãos? Eu estudei um pouco da parte legislativa quando eu fiz concurso. E lá o professor disse assim que a confissão não é a rainha das provas, estou certo ou estou errado? Se alguém teve um crime lá e o cara chegou, fui eu que matei, vai ser preso, vão fazer uma investigação, depois vão fazer, lembra que eles pegam e vão lá onde foi cometido o crime, fazem um teatro lá, como é que chama aquilo? A cariação não é cariação, né? Eles fazem uma simulação. Se não bater, o cara, eu vim, pisei, atirei, aí eu andei para lá, se alguma coisa tiver contra, pode ser que ele seja absolvido. Então, a confissão não é a rainha das provas. Ninguém é condenado apenas por confessar. Eles vão ter que levantar provas para que essa pessoa seja condenada. Então, se essa lei vier, você falar, eu sou cristão, não vai adiantar. Eles vão investigar a tua vida. Deixa eu ver que se você é cristão mesmo. Se não, está em liberdade, pode ficar tranquilo. Estão me acompanhando? Estou muito bravo? Não, né? Estou falando alguma coisa que vocês não concordam? Teve um homem, irmãos, Billy Graham. Quem que conhece Billy Graham? Billy Graham. Billy Graham uma vez foi fazer uma entrevista e a entrevistadora ali do 60 Minutes, falei certo? Ela chegou e falou assim, Billy Graham, o homem perfeito. Dele, negativo. Não, Billy Graham, você é o homem perfeito.
O FBI fez uma varredura nas suas contas para encontrar algum imposto atrasado, alguma conta que você pagou fora do prazo, algum BO. Eles não acharam nada. Aí a CIA foi e fez uma investigação na tua vida, para ver se tinha alguma amante, algum caso. Verificaram em todos os motéis se de fato você não tinha entrado com uma pessoa que não fosse a tua esposa. Não acharam nada. Aí, irmãos, a filha dele, eu mandei em alguns grupos, mas eu mandei sem traduzir, é só apertar lá, traduzir, daí dá para ver, né? A filha dele falando dele no funeral dele. Ela falou bem assim, ó: eu só acredito que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Eu só acredito que o meu pai uma vez pecou porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Porque se não tivesse esse versículo, eu falava que o meu pai era o homem mais reto da terra. Essa mulher falou lá no funeral assim, ó: a minha mãe, porque o meu pai não ficava muito em casa, ele saía muito para fazer conferência, a minha mãe me ensinou a ler a Bíblia, mas o meu pai me ensinou como viver aquilo que estava escrito. O que vão dizer ao nosso respeito quando nós não estivermos mais aqui? Continuando, irmãos, que eu nem comecei ainda. Jesus amado. Versículo 3. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão. Cornélio era um homem de oração, irmãos. Os judeus tinham 3 horas para ler, 3 horários, perdão. 3 horários, às 9, meio-dia e 3 da tarde. Eles param o que estão fazendo para orar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E Cornélio também tinha esse costume. E quando ele para às 3 da tarde, ele tem uma visão. Como está a tua vida de oração, irmãos? Como está a tua visão? Como está a tua direção? Que direção o Senhor tem te dado? Que visão para a tua família o Senhor tem te dado? Que visão para os negócios o Senhor tem te dado? Que visão para os estudos o Senhor tem te dado? Que visão de ministério o Senhor tem te dado? Cornélio teve uma visão. Esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Irmãos, os posicionados são conhecidos no reino espiritual. Tanto é que o reino espiritual chama ele pelo nome. O reino espiritual precisa te conhecer. Mas tem alguém que não é conhecido, Marcel, no reino espiritual? Tem. Em Atos, diz que alguns homens estavam ali expulsando o demônio. Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que Satanás falou para eles? Eu conheço Jesus. Bem sei quem é Paulo, mas e você? Quem é você na fila do pão? E toma-lhe. Apanhar igual condenado dos demônios. O reino espiritual precisa te conhecer, irmão. Se você não está incomodando o reino espiritual com oração, com jejum, com posicionamento, com leitura, com ação, toma cuidado. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, ele fixou os olhos naquele anjo de Deus. Onde estão fixados teus olhos? O que está te distraindo, irmão? Tem muita gente distraída, irmão. Não consegue ter tempo com Deus, porque o telefone faz... Zzz. Opa, peraí, deixa eu ver o que é. Um negócio aqui. Acabaram de liberar meu caminhão para carregar, né, Diego? Pô, peraí. Senhor, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Guri, vai lá, pega lá o pneu, troca, não sei o que, das quantas. Chegou uma cotação aqui, peraí, deixa eu responder aqui, Senhor, só um pouquinho. O que anda te distraindo, irmão? Onde foi que nós perdemos o temor? Porque Cornélio, quando olha para o anjo de Deus, ele é possuído de temor. Irmãos, nos falta temor. Temor na casa de Deus.
temor na presença de Deus. Hoje eu dei uma bronca nas minhas filhas e já dei uma sentença para elas ali. O louvor comendo solto e elas conversando com sabe Deus quem ele. Cheguei nas duas e falei, semana que vem, as duas do meu lado louvando. Porque se eu não ensinar elas, irmão, daqui a pouco isso aqui virou uma festa. Não que não seja, mas uma festa com temor. Quando Moisés chega diante de Deus, ele está ali a sarça ardente. O que Deus fala para ele, irmãos? Tira as tuas sandálias dos pés. Porque o solo que você está pisando é sagrado. Aqui é boca no pó. Aqui é humilhação. Aqui é temor. As letras, irmãos, das músicas, dizem como nós nos comportamos diante de Deus. Você não sei o que das quantas. Você não sei o que lá. Olha aí, ó. Evidências da falta de temor da igreja. Estou pegando pesado? O que é, Senhor? Ele respondeu. E o anjo lhe disse, as suas orações e suas esmolas subiram para diante da memória de Deus. Tudo que você faz, irmão. Eu vou repetir. Tudo que você faz para Deus, fala diante dele. Mas ninguém viver, Marcelo, eu sou do estacionamento, não estou em evidência como você que fica lá pregando e tal, e tal, e tal. Irmãos, aquela 1h30, 2 horas, 3 horas, quando fica ali, você está falando diante de Deus. Ninguém me vê ficar lá na portaria, de pé, doendo as pernas, tal. Ninguém vem, bate nas minhas costas e fala que eu sou abençoado e tudo mais. Irmãos, nada que você faça, não fale diante de Deus. Existe um memorial, um altar, irmão. E esse altar clama diante de Deus. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de atitudes, serviço, tempo, cuidado, discipulado. Isso fala diante de Deus, irmão. Fala o tempo todo. E na hora certa, Deus vai te retribuir. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Vamos lá. Agora envie mensageiros a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Envie mensageiros. O anjo falou, não é você que vai. Envie mensageiros. Mas para enviar mensageiros, ele tinha que acreditar naqueles caras. Porque ele ia contar uma visão para homens que eram romanos. E pode ser que aqueles homens iam tirar sarro dele. Ou iam falar, eu não vou fazer isso, cara. Isso aí nem é em prol de Roma. Nós temos que fazer coisa que vai fazer a Roma crescer. Você está fazendo uma coisa pessoal aqui, está louco? Nós temos que ter pessoas em quem confiar. Nós temos que ter pessoas ao nosso lado que nós podemos contar. Só que essas pessoas, irmãos, precisam ser influenciadas pelo nosso comportamento. Versículo 7. Logo que o anjo lhe falava, se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos. O servo era obrigado aí. Ele era um escravo. Se Cornélio falasse, você vai ter que ir andando, ajoelhado, com uma mala nas costas, eles iam ter que ir. Ou eles podiam pagar com a vida. Esses homens eram obrigados a obedecer. Mas ele vai chamar mais um cara. Olha só que interessante. 2 seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Cornélio já tinha influenciado sua casa e agora estava influenciando soldados romanos. Olha o poder de influência de um homem posicionado. Como anda a tua influência lá no serviço? As pessoas que caminham com você, no serviço, na faculdade, na escola, sei lá onde for. Elas têm vontade de conhecer a tua fé ou elas querem distância? Como é o teu tratamento com elas? No primeiro dia de aula eu faço pós-graduação há 1 ano. E no primeiro dia de aula lá, estava lá 40 pessoas na sala. Aí nós fomos apresentar um trabalho depois de 5 semanas. Então, na 5ª semana nós fizemos uma apresentação para a sala toda. Aí, num determinado momento da apresentação lá, eu estava com mais 4 amigos. Eu falei assim, esse assunto para mim é muito delicado, nós estávamos falando sobre feminismo. E tinha que defender o feminismo.
defender a mulher lá que era feminista. Aí eu falei assim, gente, esse assunto é muito delicado, porque eu sou mais conservador, né? Tal, família tradicional, minha esposa, mãe de 2 filhas, cuida da casa, me ajuda no trabalho e tal. Então é um desenho bem conservador, assim, falando para a sala toda, irmãos. Todo mundo ficou assim, ó. Não, eles estavam, vou te contar a história inteira. Eles estavam no computador, assim, tipo, tô nem aí que você está apresentando, né? Então foi 3, 4, 5 grupos, e todo mundo no computador, porque é liberado, né? Na pós-graduação você estuda se você quiser. Eles não ficam te cobrando. Então fica no computador, lá trabalhando, no celular, levanta a hora que quer e vai embora, não tem problema. Na hora que eu falei assim, eu sou muito conservador, esse assunto é muito delicado, eles estavam mexendo no computador e fizeram assim, O que esse cara vai falar? Aí eu falei, e além disso, eu sou pastor. Aí o pessoal do meu grupo estava olhando para frente e fez assim, quê? Deus, cara, como assim, cara? Não sei o quê. Daí continuamos, apresentamos o trabalho. Daí depois da aula, daí eles, cara, você nunca falou pra gente que você era pastor, como é que é esse negócio aí e tal? Daí eu falei, vocês têm que ver o meu comportamento. Tá de acordo? Eles, não, tudo certo. Aí é legal o 007, né? Chegam depois, também era da igreja. Também era da igreja, ou minha mãe, da assembleia, tal. Irmãos, influência. Eu estou lá no 8º módulo, e eles sabem, todos eles sabem que eu sou pastor, minha fé, e eles não deixaram de andar comigo. Vamos lá na hora do recreio, comemos junto e tudo mais e tal. Nossa, semana, irmãos, eu fiz uma marmitinha, né, de carne moída, assim, né. Aí um amigo meu estava na minha frente, assim, ele falou, eu virei gerente da minha firma, daí eu fiquei tão feliz por ele. Eu fui apertar a mão dele, assim, na hora que eu voltei, eu bati a mão na marmita, irmãos. Ela esparramou, assim, no refeitório inteiro. Cara, eles me olharam com uma cara de dó, assim. Aí eu fui lá, catei lá, os caras me ajudaram e tal. Nem sei porque eu estou falando isso. Logo que, soldado piedosos que estavam a seu serviço. Irmãos, pode ver que Cornélio não demorou, irmãos. O anjo pediu, ele imediatamente enviou. A nossa obediência, irmão, tem que ser rápida. Deus pediu, irmão, é na hora. Obediência tardia é desobediência. Cornélio, mas peraí, deixa eu ver se esse anjo é de Deus mesmo, deixa eu pedir conselho lá para o meu líder da igreja do judaica, para ver se isso é de Deus mesmo e tudo mais e tal. Não, imediatamente, Deus falou, já foi. E depois de explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Pedro era uma das maiores autoridades no mundo da igreja cristã. Ele era o sucessor de Jesus na ordem de autoridade. Está lá em João 21. Jesus diz, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Então, apacenta as minhas ovelhas. Esse homem poderoso, usado por Deus, batizado com o Espírito Santo, tirava tempo para orar, irmãos. Você imagine se nós, comedores de feijão comuns, não precisamos ter tempo de oração. Jesus, se você ler as escrituras, irmãos, Jesus vai lá, faz um pouco de milagre, e Jesus, tirando tempo de oração, foi para o monte. Voltou, multiplicou os pães, e saindo Jesus, tempo de oração, Como está seu tempo de oração? Líderes que estão aqui, como está seu tempo de oração? Porque se você pensar em ficar 100% do tempo discipulando, pregando, evangelizando, cuidando, você vai cair. Você vai se destruir. E esse é um segredo que Pedro e principalmente Jesus mostra a nós que somos líderes. Precisamos ter tempo de descanso, oração, tempo sozinho, tempo para colocar as ideias no lugar. Não que esse povo vai nos deixar louco, mas é necessário. Amém? Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. O que é um êxtase, irmão? Literalmente ele saiu do corpo. É isso que a palavra êxtase quer dizer no grego. Ele saiu do seu corpo, provavelmente ele viu o corpo dele ali orando, e ele teve uma visão. Outro relato como esse em Atos também. Paulo também, ele confessa que ele saiu, e não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, e Deus fala com ele.
Jesus fala com ele, perdão. Então os homens de Deus têm isso. Às vezes o cara sai da casinha. Não é, pastor Sérgio? E ele teve um êxtase, a palavra de Deus diz. Então ele começou a ver aquilo ali, de certo tempo parou, ficou diferente. Algo sobrenatural estava acontecendo, irmãos. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Irmãos, dentro daquele lençol que Pedro viu numa visão, tinha todo tipo de animal. Só que o judeu, ele não tocava e não comia alguns tipos de animais, porque ele considerava impuro. Ele só comia animais de pata fendida. Boizinho, cordeiro, essas coisas. Coelho, porco, galinha, cachorro, gato. Ele não comia, ele não se alimentava. Assim como nós, né? E o lençol, a voz está dizendo que o lençol tinha todo tipo de animal. Daí a voz falava assim, vai lá Pedrão, está com fome? Come. Aí o Pedro, que era uma das maiores autoridades do mundo, um cristão exemplar, obediente sim ou não? Ele olha para aquilo ali, peraí. A palavra de Deus diz assim, ó, e ouviu-se uma voz que dirigia a ele, levante-se Pedro, mate e coma. E estava lá o coelhinho, o porquinho. Então era uma ordem, é ou não é? Aquela voz está dizendo uma ordem para ele, mata e come. Não está dando uma sugestão, irmão. Algumas coisas na palavra de Deus não são sugestões para nós, são ordens. E ordens são feitas para? Ordens são feitas para? Ordens são feitas para? O que era para o Pedro fazer? Fazer o que com os animais? Churrasquinho. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Isso aqui tem um segredo muito grande, irmãos. De modo nenhum, Senhor. Espera aí, Pedro. Agora você que define como é que você vai me obedecer? Ele fala de modo nenhum, em seguida ele usa a palavra Senhor. Irmãos, na Bíblia, se referencia a Jesus 22 vezes como Salvador. Sabe quantas, sem olhar aí no chat GPT, Mateus, sabe quantas vezes se referencia a Jesus como Senhor? Chute. Chuta aí, gente, vocês estão aí? Quem mais? Vocês estão com vergonha? Estão tímidos? 650 vezes se refere a Jesus como Senhor. Muitos estão dispostos a receber Jesus como Salvador. Aleluia, eu quero ir para o céu. Nem todos estão dispostos a receber Jesus como Senhor. Porque Senhor, na Bíblia, é aquele que manda e você tem que obedecer. O Senhor, aqui a palavra Senhor, era a mesma usada para o imperador. Você acha que se o imperador pedisse alguma coisa para os seus soldados, eles iam questionar? Não. O Senhor, o Kyrios, aqui a palavra no grego é Kyrios. Por que eu estou falando dessas palavras, irmão? Porque você tem que se aprofundar no teu conhecimento. Não é para me mostrar, é para que você possa estudar. E a palavra Kyrios é que ela tem um significado, aquele que manda e você obedece. E Pedro estava falando assim, de modo nenhum, Senhor. Kyrios, aquele que pode tudo, que faz tudo, que decide, eu obedeço? Não. Isso aí que o Senhor está me pedindo, não. Então isso reflete a nossa vida, porque algumas coisas nós estamos dispostos a obedecer, outras não. Marcel, muda isso. Não, Senhor, de modo nenhum. Marcel, faz aquilo. Não, Senhor, não, de modo nenhum. Irmãos, Jesus mandou, obedeça, para o teu bem, porque a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa,
a vontade de Deus é infinitamente melhor e maior e mais soberana e excelente do que a tua vontade. Mas Marcelo, eu sei o que é melhor para mim, irmãos. Nada se compara ao que Deus tem para você. Porque Deus, Ele consegue ver o tempo que passou e o tempo que está por vir. Ele está de fora dessa linha. Vamos supor que aqui o púlpito é o momento presente aqui. Nós agora, nesse momento aqui. Aqui, o que passou. Ali o que vai passar. Deus está de fora, irmãos. Ele vê o que vai acontecer amanhã, você refletindo nessa palavra durante a semana, você pegando esse texto, vendo lá de novo, Ele está vendo tudo isso aí. Amém? Vocês estão aí, irmãos? Eu estou pregando para uma igreja pentecostal ou uma igreja... Então, vai, fala alguma coisa, irmão. Me xinga. Não tem problema. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Não, Senhor. A minha religiosidade está acima da tua vontade. Anota isso aí, Diego. Cuidado com a religiosidade. Ela pode te impedir de descobrir a vontade de Deus. Pedro tinha andado com Jesus, amém? 3 anos, chamado pelo Cristo. Viu Jesus ser crucificado, viu Jesus ser preso, negou a Cristo, foi restaurado por Cristo, viu Jesus ressuscitar, conversou com Jesus, ceiou com Jesus, mas dentro dele, as vertentes judaicas da religiosidade ainda estavam presentes. Marcos, capítulo, salvo engano, 7, Jesus vai dizer, viu gente, está tudo liberado. Eu não considero mais nada impuro. Marcos 7, 19. Está tudo liberado, se quiserem comer, comam. Não é isso que vai te matar, o que vai te matar é o que sai da tua boca. E não o que entra por ela, está liberado. Churrascão, Diego, está liberado. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Para Pedro, irmãos, os gentios, aqueles que não eram da linhagem judaica, da tendência judaica, era considerado impuro. O cara viu Jesus curar, Jesus purificar, Jesus libertar, só que dentro dele, lá dentro, ele é extremamente preconceituoso. Posso pregar na rua, libertar, ajudar a libertar, ser usado por Deus para libertar, pregar a palavra, tanto é que ele pregou, 3.000 almas se converteram, mas agora, ter relacionamento com o gentil, que no caso somos nós, isso aí não. Aí já é demais para mim, Senhor. Pela segunda vez a voz lhe falou, 16, isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. A visão aparecia, primeira vez, ele viu, ficou chocado, não quero e tal. Segunda vez, ele viu, opa, isso aí é importante. Quando a visão acontece pela 3ª vez e a voz fala pela 3ª vez, irmão, a sua linhagem judaica despertou. Espera aí, isso é importante. Porque para o judeu, irmão, se você falar uma vez, talvez ele vai em consideração, na segunda vez, mas quando você fala 3 vezes, aquilo ali é muito forte. Tanto é que em Isaías 6 diz assim, ó, os anjos falam diante do Senhor, santo, santo. Por que 3, irmãos? Porque é forte. É para marcar. Aí, Deus não precisou falar mais nada com ele aqui. Falou assim, Pedro, o que eu fiz que agora é importante. Então, quebra essa tua religiosidade aí de dentro e vai fazer o que eu estou te mandando. Enquanto Pedro meditava... Opa, qual que eu estou? 17? 17? Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram ali, estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, irmãos, aquilo que Deus está falando com você no teu tempo em secreto, na igreja, onde for, é para você digerir.
É para você meditar. É a terceira vez que eu estou pregando essa palavra essa semana. Preguei para as minhas filhas, para minha esposa. Deixa eu mudar os dedos aqui. Preguei para minha filha, para minha esposa. Para o GV, é ou não é, Diego? E agora para vocês. Porque a palavra de Deus fala conosco, nós temos que meditar e tal, o que eu posso, Senhor, falar, qual que é a tua direção. Me preparei, fiz jejum e tal, para que a palavra possa tocar vocês. A palavra não é para mim, embora mudou muita coisa na minha vida. A palavra é para a igreja, então eu tenho que compartilhar. Mas para compartilhar, ela tem que primeiro me moldar e eu preciso meditar, digerir, viver. Então Pedro estava meditando, o que quer dizer aquela visão, o lençol, os animais, espera aí, tal. Quem sabe, porco é gostoso. Irmãos, se isso aqui não tivesse acontecido, e você quisesse ser um cristão, você jamais poderia comer porco, sabia? Tem religiões que não comem porco até hoje. Imagine o baconzinho, Joel. Baconzinho assim no ovo. Os caras estão com fome. Enquanto Pedro meditava na visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviou. Pedro, obedeça, vai. Ah, mas deixa primeiro ir no mercado, não sei o que. Vai. Se prepare e vai. Ele não perguntou para onde, com quem, vou morrer, não vou morrer, meus últimos dias, vou chegar lá, os romanos vão me matar, vou ser crucificado. Não, ele foi. 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que traz aqui? Irmãos, Deus quer usar pessoas. Eu vou repetir. Deus quer usar pessoas. Deus quer te usar. Deus não poderia aparecer lá para o Cornélio e explicar tudo? Podia ou não podia? Jesus não desceu e converteu Paulo? Mas Ele quer nos usar, irmãos. Só que para nos usar, nós temos que nos dispor a ser usado. Para nos dispor a ser usado, nós temos que obedecer. Porque Ele quer nos usar. Paulo, quando fala a Romanos, primeiro capítulo 1, ele fala assim: há muito que ir convosco, mas fui impedido, porque eu quero entregar algo da parte de Deus e também quero receber. Então nós temos que estar preparados para entregar, mas a receber. Amém? Porque muitas vezes nós estamos só dispostos a entregar. Não queremos receber nada. Enquanto o irmão está falando com a gente está pensando uma resposta para dar para ele, não é? Ou nós que quando nos tornamos pastores, eu sou pastor há pouco tempo, e líder há pouco tempo também, desde 2018, alguns irmãos querem pregar para a gente. E às vezes é o momento dele ouvir. E o irmão quer pregar. Tudo bem, irmão, quero te ouvir, tua palavra, que legal. Mas deixa eu falar também. Porque se eu chegar para o apóstolo no momento discipulado e querer pregar para ele, irmão, não vai dar certo. É o momento de ficar quietinho e escutar. No final, ela passou 1 hora, apóstolo, também queria conversar sobre isso, tal. Esteja disposto a ouvir. Esteja disposto a entregar o tanto que você está disposto a ouvir. E às vezes é para você ficar caladinho. Às vezes é para você ficar quietinho. Eu ia contar um testemunho aqui, mas não vou contar porque está pouco tempo. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: sou o homem que está procurando, tal. Então disseram, 22, e aqui eu já estou caminhando para o fim. O centurião Cornélio. Quem que está dizendo isso aqui, irmãos? Vocês estão comigo? Quem que está dizendo a respeito dessa passagem aqui? Me ajuda. Não. Estão falando do centurião. Quem que está falando? Não. Lucas já falou no começo do capítulo. Não. Os servos e o soldado piedoso, os 3 que viajaram para Jope atrás do Pedro, estão falando a respeito de um homem que ficou na outra cidade. E agora, eles vão falar quem é esse cara. Olha o que está escrito. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele, e ouvir o que você tem a dizer. Irmãos, você pode me enganar.
Você pode enganar as pessoas que não estão próximas de você, mas aqueles que caminham ao teu lado, esses sabem exatamente quem você é. Posso chegar aqui e enganar todos vocês aqui. Nossa, pregação, oração, oh, glória a Deus. Mas agora chega para a Jana e pergunta, quem é o Marcel? Chega para as minhas filhas e pergunta, quem que é o Marcelo lá dentro de casa? Chega para o meu sogro e para a minha sogra, quem que é o Marcel? Esses é impossível você enganar, irmão. Porque eles estão caminhando com você. Eles te pegam no dia difícil, no dia que você está triste, no dia que você está derrotado, e como você está reagindo. E esses homens saíram da cidade para fazer uma missão e falar do Cornélio para o Pedro. E eles estão confirmando aquilo que o povo achava. Esse homem é temente a Deus. Esse homem é reto. O que as pessoas próximas de você falam na tua ausência? Ainda bem que foi trabalhar. Ainda bem que saiu pela uma paz. Ainda bem que viajou. Né, Tadeu? Não, né, Tadeu? Ela fica com saudade. Que as pessoas próximas, irmão, que estão caminhando com você? Os teus irmãos da igreja, teus discípulos, discipuladores. Se o apóstolo fosse escrever uma carta a teu respeito. Não, melhor. O que ele está falando de nós lá no Pará que ele está, né? Pará, Amapá? Pará, né? O que ele está falando de nós lá? Está falando que é muito difícil de pastorear provisão em vida, ou ele está falando que, nossa, que benção aquele povo? Temos que refletir nisso. E os homens aqui, os dois servos e o soldado, estão falando bem do seu líder. Querem que você vá na casa dele ouvir o que você tem a dizer. Olha a humildade, irmãos. Cornélio, aquele homem poderoso que eu falei no começo da pregação. Ele está concentrado, está parado, está levantando pessoas próximas dele. Aconteceu alguma coisa com o microfone. Está saindo meio... Eles estão se preparando para ouvir o que Pedro tem a dizer. Isso é sede, isso é fome da palavra de Deus. Que o Senhor restaure essa fome que um dia nós tivemos. Uma fome de conhecer a palavra, de conhecer o Senhor, de conhecer Jesus. Nós temos que ter humildade intelectual, irmão. Às vezes um irmão teve uma experiência, escutar a experiência, aprender. Lembra do que eu disse? O Senhor quer usar uns aos outros, não quer só usar um. Essa é a multiforme graça de Deus. Um sabe tocar, o outro sabe cantar, o outro sabe pregar, o outro sabe acolher, o outro sabe... Imagine se um fizesse tudo. Se Deus tivesse me dado o dom do Clauber, tocar violão e cantar, eu ia ser um nojo, Anadília. Mas Deus quer usar cada um no seu dom. Para que o corpo de Cristo seja unificado. Para quando vejam a gente, vejam o amor de Deus em nós. Amém? Vamos caminhar para o fim aqui então. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Olha que coisa linda, irmãos. O que Pedro foi falar, irmão? Foi falar com Cornélio, mas ele não queria aquela palavra só para ele, Diego. Venham aqui, escutar o homem de Deus. Amigos, venham. Colocou as banquetas, preparou a mesa, chamou os amigos, chamou os familiares. Venham ouvir o homem de Deus, o homem que caminhou com Jesus. O homem que viu Jesus fazendo milagre. Venham escutar. Irmão, não seja egoísta. Aquilo que Jesus está entregando para você, não é para você deixar guardado para você, é para você compartilhar. É para você edificar. É para você testemunhar. Esse homem está preparando a casa, irmãos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Olha a vertente da idolatria na vida de Cornélio. Esse homem andou com Jesus. Esse homem opera milagres. Deve ser um Deus. Eu vou fazer o quê? Eu vou adorar.
E Pedro falou, levanta aí, homem, levanta aí. Levanta aí que eu sou só um homem, igual você. Falando com ele, Pedro entrou, encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Em outras palavras, ele nem deu bom dia. Entrou na casa do Cornélio, por mim eu não falava com nenhum de vocês, porque para mim todos vocês são imundos. É isso que está escrito. Eu só estou aqui dentro dessa casa porque Deus apareceu numa visão, tal. Porque para mim, vocês são imundos. Cuidado com o evangelismo, irmão. Cuidado como você prega Jesus. Porque às vezes nós vamos pregar Jesus assim. Viu? Vocês são tudo do inferno. Estão tudo caminhando para o inferno. Mas eu que estou salvo, vou dar um tiro de misericórdia para você. Quer aceitar Jesus? Já viram acontecer isso? Vocês estão tudo bêbado. Mas aqui eu vou dar 5 minutos de atenção para você, porque sou muito misericordioso. Eu estou entrando na casa aqui desses familiares aqui que nunca quiseram saber de mim, mas assim, porque eu sou muito bom. Porque se Deus não tivesse mandado e o pastor Marcelo não tivesse pregado, eu não estaria aqui não. Cuidado como você chega nas rodas, nas famílias. Pedro entrou e deu essa no meio deles. Para mim, vocês são homens impuros, imundos. Mas já que tem que falar, estou aqui. Tinham percebido isso na palavra? E ele vai falando, irmãos, vai falando várias coisas ali. Cornélio vai dizer como é que aconteceu e tudo mais. Aí no versículo 33 vai dizer assim, portanto, sem demora mandei chamá-lo e você fez muito bom em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que você tem para nos dizer. Está escrito isso? Nós queremos ouvir o que o Senhor quer dizer através de você. Se fosse eu, Cornélio, Pedrão, você está se achando, vaza. Chamado impuro, imundo, você está falando assim com a minha família? Vou esperar o Paulo passar por aqui. Ele é mais gentil. Fiquem de pé, irmãos. Versículo 34. Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Onde um evangelho verdadeiro chega, os preconceitos caem por terra. Irmãos, não coloque limite naquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não, aquele fulano você não conhece. É impossível Deus alcançá-lo. Aquele cara fez tanta maldade, foi preso, coisa arada e tal, aquele lá é impossível, fez mal para todo mundo. É impossível Deus alcançar. Irmão, tem tanto exemplo, depois você procura no YouTube, conversão, testemunho de pessoas. Irmãos, um ídolo que eu tinha na minha adolescência, Rodolfo, sou antigo, né, gente? Rodolfo de uma banda chamada Raimundo, sabia todas as músicas de cor. Irmão, não sei se ele é pastor, acho que não é pastor, né? Mas é um evangelista. Para Deus nada é impossível, irmão. Continue a testemunhar. Continue a pregar. Se Deus pedir, vai lá, filho, fala para tua mãe lá sobre Jesus. Vai e fala. Prega para o teu patrão. Vai e fala. Deus pode alcançar a todos, irmãos. Aí Pedro vai começar a falar e tudo mais e tal, vai falar de Jesus, de como aconteceu as coisas. E no versículo 44, continue de pé, diz assim, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Que o Senhor te abençoe nessa semana. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo ainda essa semana. Que aquele paviozinho que está fumegando porque não foi nutrido, e você nunca mais queimou por Jesus, você está apagado, quase morto, que o Senhor sopre o seu Espírito sobre essa fagulha em nome de Jesus. Que você seja pego dirigindo e dê uma vontade de chorar que você não sabe como controlar. Que o Senhor fale com você quando estiver lendo a palavra. Que o Senhor fale com você quando você estiver ouvindo uma boa música, um louvor. Que o Senhor fale com você quando você estiver assistindo algo edificante, um filme, uma série, não sei. Que o Senhor pegue você quando você estiver falando com a tua esposa. Que o Senhor pegue você quando você estiver orando. Que o Espírito Santo te invada e que transborde em você, em nome de Jesus. Porque a nossa parte nós fizemos aqui, irmãos. Todos os domingos nós estamos se matando aqui para trazer a palavra. Estamos se desgastando. 1 hora de pregação é como se eu estivesse trabalhando 8 horas. Vocês sabiam disso? Eu estou desgastado. Corpo, alma e espírito estão em guerra nesse momento. Meu corpo porque eu estou de pé. Minha alma porque eu estou aqui pensando, será que eu estou agradando? Será que não? O que é isso que estão pensando? A minha alma está a 1000. E o meu espírito está em guerra agora. A palavra foi ministrada, irmão. Agora é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Toque algum louvor em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Preciosa. Feche seus olhos. Eu fui encontrado. Você foi encontrado, você não está aqui para... E o que antes era lucro já não tem Aleluia, Jesus. valor. Eu fui encontrado. Acende esse povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. As escamas caíram ao... Posso te ver, meu Deus. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. O Senhor está restaurando ministérios. O Senhor está restaurando vidas aqui essa noite. Versículo 45. Os fiéis que eram da circuncisão, isto é, os judeus que criam que tinha que cortar uma parte do pênis do homem, que tinham vindo com Pedro para ver o que ia acontecer, admiraram-se, porque também sobre os gentios, sobre nós somos gentios, não tem nenhum judeu aqui, eu acho. Sobre nós também estava a dádiva de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Pois eles, ouvindo falando em línguas, engrandecendo a Deus, aleluia, Senhor, nós te amamos. Então Pedro disse: será que alguém poderia usar a água e impedir que sejam batizados, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que todos em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Obediência, oração, palavra, comunhão. Amém. O Evangelho é para todos, irmãos. Não desista de orar por aquele ente querido. Não desista de orar pelo seu amigo, irmãos. Eu orei 23 anos, 24, não sei, pela minha mãe. Hoje ela vem mais no culto que eu. Ela é mais crente que eu. Não desista, irmão, porque o Evangelho é para todos. Se em algum momento eu duvidasse que a minha mãe poderia ser alcançada, irmão, eu jamais veria ela aqui. Temos em nosso meio alguém que quer reconhecer Jesus, como esses homens fizeram. O que faltava para Cornélio, que eu falei no começo? Tinha tudo, irmão. Temente a Deus, generoso, homem de Deus, temente a Deus, tal. O que faltava? Jesus. Ele ainda não cria em Jesus. E a salvação não vem por obras, vem em crer em Jesus. Os que vieram antes de Jesus criam na sua vinda, então foram alcançados por crer nisso. E nós que viemos depois dele, cremos porque ele veio. Temos alguém aqui que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e principalmente como seu Senhor? Não temos ninguém? Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo? Estava afastado por algum motivo, e você quer fazer uma oração para se achegar de novo ao reino de Deus? Nós temos uma irmã em nome de Jesus. Vem aqui na frente, irmã. Medida em que te conheço mais. Quando você chegou, eu estava pegando as coisas do carro, né? E você lembra do que eu falei para você? Paz seja convosco, irmã. Paz, irmã. Nem conhecia você, né? Por que eu falei aquilo? Porque aqui nós somos irmãos uns dos outros. E assim como nós queremos te abençoar com a comunhão, com a pregação, com o aconselhamento, nós cremos que Deus tem algo da tua vida para nos entregar. Então aqui você não tem apenas um irmão, uma irmã, que é minha esposa que está ali. Você tem uma família. Amém. Glória. Tem irmãos que podem orar por você, que podem te ajudar no que você precisar. E nesse momento eu vou pedir para minha esposa que ore com ela.
Em nome de Jesus. Nós não somos perfeitos, irmã. Temos nossos defeitos, mas nós estamos em obras, na caminhada. Minha esposa vai descer lá. Eita glória. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Estendam as suas mãos em direção à nossa irmã amada aqui. Levante um clamor em nome de Jesus. Vá orando por ela. Que Deus possa alcançá-la em nome de Jesus. Que ela possa se firmar novamente no reino. E ore também para que você possa abençoar a vida dela com uma palavra, um conselho, em algum momento dessa caminhada, se assim Deus quiser. Glória a Deus. Deus é bom. Nada? Fazer animado? Aleluia. Glorifique a Deus, irmãos. Tem festa no céu nesse momento. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Deus te abençoe, irmão. Olhe para trás lá da família. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando Aleluia. minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei sobre toda a terra. Aleluia. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós estamos com esse propósito de estar colocando aqui o seu pedido de oração. Cadê os obreiros que estão servindo aqui hoje para nos ajudar? Um pouquinho de agilidade, por gentileza. Você que ainda não colocou aqui o seu pedido de oração, levante a sua mão que um obreiro vai até você, ele vai te dar um papel, uma caneta, você vai anotar o seu pedido de oração, vai dobrar ele e você vai trazer aqui, e nós como igreja nós vamos orar dentro de uma palavra que diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz que para Deus nada é impossível. Talvez algo que até hoje aos teus olhos era impossível, mas a partir dessa noite, aos olhos do nosso Deus, Ele é possível. Então você vai pegar este papel, essa caneta, vai escrever com fé e você vai trazer até aqui à frente, né? Vai colocar aqui e daí nós vamos estar orando, abençoando esses pedidos. Eu creio em nome de Jesus que